Deus é bom, amém? Vou repetir, Deus é bom, amém? O diabo é que não presta, irmão. Mas Deus é bom. Glória a Deus. Feliz em ver ali novamente os nossos amados albaneses, aleluia. Pastor Henrique, pastora Henriqueta, junto com a Emanuele. Sejam bem-vindos nessa casa em nome de Jesus. Queridos, nós ouvimos um pouco aqui acerca de uma programação que nós estamos terminando uma programação. Você já viu aí, com certeza, tantas outras programações para o mês de setembro, amém? Você ficou atento? Coisas tremendas para o mês de setembro. E nós temos já uma agenda para outubro e para novembro. Nós vamos ter de novo aqui em outubro o profeta Mike, que esteve com a gente aqui em abril. Ele vai estar com a gente aqui em outubro agora, né? Já está confirmado já. Inclusive as passagens já foram compradas. Nós vamos ter no início de novembro o apóstolo Géser numa conferência aqui também, no início de novembro. E um pouco mais para o final de novembro nós vamos ter outra conferência com o pastor Rogério Maruti. Então, queridos, nós temos muita coisa boa por aí. E talvez você se pergunta, por que, pastor, que o culto de ceia, né, foi transferido? Nós vamos ter 2 ceias em outubro, aleluia. Em agosto, obrigado, irmão. E você vai entender por quê, daqui a pouco você vai entender. Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas, e nós apenas obedecemos quando conseguimos discernir e quando conseguimos agir, quebrando alguns protocolos. Porque muitas vezes, né, se você também não tiver um pouco de ousadia, você vai ser levado pela mesmice e você não vai entender algumas decisões que precisam ser muitas vezes tomadas, conforme você está entendendo, vendo, né, algumas circunstâncias que estão acontecendo, acometendo a igreja. E eu quero tratar um pouco sobre isso nessa noite. E com certeza Deus tem coisa boa para mim, Deus tem coisa boa para você, Deus tem coisa boa para a igreja, Deus tem coisa boa para a tua família, Deus tem coisa boa para a tua saúde, para as tuas finanças. Mas tem alguém que está doidinho para que isso não aconteça. Tem alguém que está, sabe, querendo fazer com que isso se frustre, com que você desista, com que você desanime, com que você, na realidade, perca as forças, né? Esse desfalecer que diz lá em Lucas capítulo 18, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, é porque nós corremos o risco de desfalecer. Essa palavra desfalecer é ir perdendo forças até falecer. Desfalecer é um processo que leva a um falecimento. A pessoa começa a desfalecer, daí a pouco ela morre espiritualmente, se ela não entender que nós temos um dever diante de tantas e muitas promessas que são direitos adquiridos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia também fala de um dever. E lá em Lucas 18 vai falar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o dever de não desfalecer é um dever que cabe a mim. Não permitir que eu desfaleça, que eu perca as forças. Que a palavra vai dizer que se te mostras frouxo, se te mostras fraco, no dia da tua angústia, a tua força será pequena. E com força pequena, a gente não consegue, querido, subsistir, a gente não consegue combater o bom combate. E o Senhor marcou essa data para estar fazendo algo aqui, um ato profético, algo que eu preciso envolver a igreja, para que a igreja entenda que nós vamos nos preparar. Coisas poderosas vão acontecer nessa virada do mês, nesse final de ano, na sua vida, na sua casa, na sua saúde, nas suas finanças. Eu profetizo desde já isso em nome de Jesus. Cenários serão mudados, sabe? Um divisor de águas virá sobre você. Mas eu preciso me preparar. Não foi de qualquer forma que Jesus conquistou o que conquistou. E ele é claro, e ele até repetitivo, nas 7 cartas do Apocalipse, ele vai dizer, há o que vencer, há o que vencer, há o que vencer, durante 7 vezes, há o que vencer, sempre tem, sabe, algo poderoso ao que vencer, e você tem um destino profético de ser mais do que vencedor.
Isso é destino profético para você. Mas o Senhor dá algumas condições, o Senhor dá algumas orientações de como vencer. Nós não vamos vencer de qualquer forma. Sabe, a palavra vai dizer claramente lá, através de Mateus ali, capítulo 11, versículo 12, que o reino dos céus é tomado. Desde os dias de João Batista se anuncia o reino dos céus. E o reino dos céus é tomado, diga assim para a pessoa que está do seu lado, por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Deus vai reinar através da sua vida, Deus vai reinar através da sua casa, através da sua família. Eu queria te colocar dentro de algo aqui, para não complicar muito, né? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, Mateus capítulo de número 4. Deixa eu tentar ser objetivo aqui, se o Senhor assim permitir. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Primeira coisa, amados. Para você entender, é o que muitas vezes acontece, semelhante ao que aconteceu lá em 2 Reis capítulo 6, quando estava ali Eliseu e um dos seus discípulos ali, o ajudante do profeta. E eles se deparam porque ele está revelando ali, o adversário arrumava as emboscadas e ele revelava, e ele impedia que aquele exército, aquele reinado, sofresse dano. E o rei de Israel, então, ele não estava ali, ele se desviava daquele cerco, se desviava daquele laço, se desviava daquela arapuca, porque tinha um profeta ali, e o profeta revelava. Então, o que aconteceu? Então, quando o rei adversário ficou sabendo, ele falou, o que está acontecendo? Tem algum espia aqui, tem algum cagueta aqui, tem algum aqui, X9 aqui no nosso meio. Ele falou, não é nada disso. É porque lá tem um profeta, e ele revela, até quando você está aí na tua câmara de dormir, ele está revelando quais são os seus próximos passos. Então, ele vai no encalço, ele tenta, querido, o inimigo tenta a todo custo parar você, me parar, nos paralisar. Porque ele veio com esse objetivo, matar, roubar e destruir. E quando ele consegue isso, ele está cumprindo o seu papel. Então ali o que acontece? Quando acontece este cenário, então há uma comitiva que vai no encalço do profeta. Mas quando está chegando lá para trazer algum tipo de consequência ao profeta, o ajudante dele vê todo aquele cenário lá, ele fala, ai meu senhor, o que nós vamos fazer? E ele se desespera. E quando ele se desespera, então chega lá o profeta e fala assim, olha, não temais. Escuta isso para você entender. Nós vamos falar de guerra, nós vamos falar de luta, nós vamos falar de tentações. Mas a primeira coisa que você tem que entender, que eu tenho que entender, que nós não podemos temer. E se tem algum temor, a não ser o temor do Senhor, vai cair por terra hoje no nome de Jesus. Não temas, querido, independente de quem está governando na terra, tem um governo superior dos céus. Independente, amados, de qualquer cenário, sabe? Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E ali acontece isso. E ele então vira para aquele moço e fala para ele, não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. Querido, isso eu tenho que entender, sabe? A minha visão, assim como a visão desse moço, tem que ser aberta para isso. Se tem 1/3 de anjos caídos, tem 2/3 de anjos lutando por nós. Entenda isso. 1/3 se rebelou, mas tem 2/3 lutando a teu favor e a meu favor. E quando aquele moço teve a sua visão aberta, ele realmente viu que tudo ali, aquele monte, estava cercado de carros e cavaleiros do Senhor para dar um grande livramento. Então, querido, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é, a sua identidade e quem você serve. Você serve o vencedor. Você serve o que venceu. Você serve o que está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E o inimigo vai se levantar. Mas se você usar as armas certas, primeiro, sabe, não temer. Apenas entender que nós vamos caminhar aqui em algo que vai ser importante para você entender o que nós precisamos fazer como igreja nesse tempo que nós estamos atravessando de guerra, de luta. Você vai entender, é cachorro querendo morder. Eu tive uns dias abençoados desses 30 dias para cá, aleluia.
Cachorro quer pegar, a coluna quer travar, a herpes quer dominar. Você está passando por luta, você está no lugar certo. Mas eu estou animado, irmão. Porque fiel é aquele que me prometeu. E você vai entender o que eu quero passar com isso. E tem algumas pessoas sendo acometidas por algumas situações aqui. E você vai ver por que o Senhor me coloca aqui nessa noite para trazer esse ato profético. Mas aqui acontece o seguinte, mudando agora o cenário. Jesus é batizado no Jordão. E Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele sabia por que ele desceu do céu. Ele sabia, irmão, qual era o propósito, qual era o plano. E quando ele passa pelas águas no Jordão, ele então recebe ali na sua identidade ali, sabe, a palavra do próprio Pai, abriram-se os céus, né? E veio uma voz que dizia para ele, tu és meu filho amado. Entenda isso, você é filho. Entenda isso, você é filho. E não é só filho e filha, você é filho amado do seu pai. E quando ele escuta essa afirmação na sua identidade, tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ele sai ali e ele vai passar pelo batismo, ele escuta essa voz, e a seguir ele vai enfrentar uma luta, diga assim comigo, uma tentação. E nessa tentação você vai ver que a primeira coisa que o diabo mostra para ele, por ele estar passando por um processo ali que nós vamos ler aqui, é colocar em questionamento a identidade dele. Se tu és filho, por que você está passando por tudo isso? Né? Então aqui, capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, questionando a identidade dele, a filiação dele, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, usando a própria Bíblia, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Leia comigo aí, por gentileza, essa parte aí. Se você puder ler com voz de profeta, diga assim, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Aqui, amados, parece que agora vai ser melzinho na chupeta, aleluia. Teve 3 provas aqui, Salvador. Teve uma luta aqui, ele passou por um teste ali, onde foi questionado na sua identidade, onde foi questionado em 3 áreas que o Adão caiu, nessas 3 áreas Jesus venceu. Ele realmente diz a palavra, né? Que ele venceu, por quê? Porque ele se sujeitou a Deus, ele resistiu ao diabo. E aqui está dizendo que o diabo, então, se apartou dele. Mas quando você vai para essa mesma história em Lucas capítulo 4, por gentileza. Aleluia. A mesma história, versículo 13. E acabando o diabo toda a tentação. Vê se mudou um pouco aí. Ficou um pouco diferente?
Então, quando a gente lê só Mateus, vai dizendo assim, Jesus foi tentado 3 vezes, acabada a tentação, o diabo o deixou. Aí depois viveu só melzinho na chupeta, só glória a Deus, aleluia. Não, querido. O diabo o deixou até um momento oportuno, até uma nova oportunidade para ele tentar de novo. Até uma nova oportunidade para ele questionar de novo, para ele colocar em dúvida de novo. E ele vai usando várias situações, várias circunstâncias. Você vai pegar a questão que quando o próprio Jesus, ele se manifesta em Mateus 16, não precisa colocar, mas deixa aí por enquanto. Ele então ele quer saber ali o que os discípulos dizem a respeito dele. Ele sabia quem ele era, ele queria saber se os seus discípulos também sabiam quem ele era. E o que dizem? Ele perguntou, o que eles dizem a meu respeito? Uns dizem que você é Jeremias, outros João Batista, né? Outros Elias, ou um outro profeta que surgiu. E para vocês eu sou quem? E aí o Pedro tem uma revelação tremenda ali. E o Pedro então fala, tu és o Cristo, tu és. Né? E ele fala, é isso mesmo. E ele então fala sobre essa pedra, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja. Diga assim comigo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não quer dizer que não vai combater contra ela. Não vai prevalecer. Então ele fala isso ali, e ele então fala, Simão Barjonas, ele fala, Simão filho de Jonas, bem-aventurado que não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, eu te digo, eu sei também quem você é, e eu vou dizer, em cima dessa revelação eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas a seguir, ele então começa a declarar o seu plano, a sua missão, a sua obra, e quando ele começa a declarar a sua obra, ele tinha que passar por tudo que passou, e depois, por fim, ele ia morrer e ressuscitar o 3º dia. O Simão chama ele de lado. E fala, longe de ti tal coisa. Nunca. Tem misericórdia de ti mesmo. E nessa hora, irmão, olha o que é essa questão da gente ter o entendimento para resistir às forças das trevas, que quer se opor ao avanço da igreja, que quer se opor à obra que o Senhor confiou na sua mão. Nessa hora ele não negociou. Ele virou e disse, arreda-te para trás de mim, Satanás. Ou seja, querido, toda vez que a obra, toda vez que a missão, toda vez que o que ele veio fazer estava sendo colocado ali de alguma forma, sabe, em questionamento, ele repreendia, ele não aceitava. Agora, o que acontece aqui, irmão? Que eu queria caminhar um pouco com você. Jesus disse assim, e continua dizendo até hoje, está escrito nas 7 cartas, ao que vencer. Por exemplo, Apocalipse 3:21, não precisa colocar, ao que vencer, consentirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono. Querido, Deus tem então, na realidade agora, um destino profético para mim e para você, mas ele tem um exemplo. Ao que vencer, assim como eu, Jesus já venceu. Quem tem que vencer agora? Agora aqui eu quero depois tomar uma carona nessa palavra da tentação de Jesus, mas eu quero te levar para um outro contexto. Abre comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Tem várias situações que eu podia aqui estar, mas eu não quero, por ocasião da ceia, não quero inchar, não quero fazer com que a mensagem se alongue, não. Quero ser prático. Mas você vai ver que assim como tem 7 vezes ao que vencer, 7 vezes, aqui nas 7 cartas, a palavra vai estar dizendo, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o que você está fazendo. Eu conheço da forma que você está fazendo. Eu conheço para quem você está fazendo. E também aqui vai ficar claro que ele conhece também a tua tribulação, a tua angústia. Ele conhece, irmão, tudo que nós estamos passando. E aqui você vai pegar no capítulo 2, só para ter uma base, para depois a gente voltar lá.
Vai no 2 primeiro, por gentileza, no versículo 8. Vai ficar mais fácil para você entender. E aonde da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz, o alfa, o ômega, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmias dos que se dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, eu sei a tua tribulação, eu sei o que você está enfrentando, eu sei tudo o que você está passando, e eu sei outra coisa, eu sei o que você vai enfrentar ainda. Você consegue entender assim? Ele não está só falando, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o que você está enfrentando nesse momento. Mas ele está falando assim, nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vai para o 3 agora. Eu sei que você está passando, mas eu sei, querido, que não é o fim essa luta. Você vai vencer essa luta, vai iniciar uma outra luta. Jesus foi tentado até o momento oportuno, até no momento da cruz. Um dos ladrões virou para ele, se você é filho de Deus, por que você não desce daí? Até no último suspiro de vida aqui, tinha um ladrão ali usado pelo diabo que queria ele desistir do plano. Mas louvado seja Deus que ele não desistiu, por isso nós fomos salvos por ele. Aleluia. Capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, capítulo 3, desculpa, versículo 7 a seguir. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Mais uma vez, irmão, não sei o que você está passando, não sei o que a tua casa está passando, as tuas finanças, a tua saúde, eu não sei. Mas a obra que Deus destinou a mim, a obra que Ele confiou a você, a obra que Ele confiou a minha vida, a obra que Ele confiou a sua vida, Ele conhece. Ele está dizendo assim, eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. As portas do inferno não vão prevalecer. Tendo pouca força, diga comigo assim, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Escuta isso, irmão, que é muito importante você entender essa parte. Jesus só conseguiu vencer, primeiro, por consagração. Ele não enfrentou a luta de qualquer jeito. Tem muitas pessoas que não conseguem resistir ao diabo, porque primeiro tem dificuldade de se sujeitar a Deus. E é bem clara a palavra, irmão, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo tem que fugir. Não é nós que temos que desesperadamente buscar um escape. Eu vou ver que jeito que eu me escapo dessa situação. Não, quem tem que fugir é o diabo. O que corre atrás de você, na minha Bíblia, eu te mostro na sua, são as bênçãos. Você não tem que correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. Mas aqui, amados, esta questão de resistir ao diabo, é o que nós vamos entender um pouco aqui nessa noite. E nós vamos resistir essa batalha, todo esse peso, toda essa opressão que está querendo de alguma forma minar as nossas forças, vai cair por terra. Eu declaro e profetizo já na sua vida em nome de Jesus. É muito ataque na saúde, muito ataque nas finanças, muito ataque, querido. Eu falo para você, eu estive muito choroso esses dias. Choroso mesmo. Porque você vê que são sutilezas, são coisas assim que você vê ali que é o diabo purinho. Só que tem situações que a gente só consegue vencer como igreja. A autoridade de Jesus na terra, que ele delegou, diga assim comigo, para a igreja. Todo o poder e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Para quem que ele destinou essa autoridade? Diga assim, para a igreja. Escuta isso. Mas aqui, está dizendo aqui, eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei
da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Você está vendo isso acontecendo? Você está vendo guerra, você está vendo morte, não é só na faixa de Gaza, não. Você está vendo o cenário mundial, irmão, tudo isso aí, sabe, está realmente mostrando claramente que a volta de Jesus se aproxima. O cenário está preparado. Só que existe um remanescente fiel. Mas esse remanescente fiel tem que abrir o olho, se preparar. Porque, querido, Jesus não vem buscar uma igreja covarde, uma igreja amedrontada, uma igreja, sabe, querendo escapar. Olha, vamos ver de qualquer jeito aqui como a gente escapa. Volta logo, Jesus. Não, querido. Jesus vem buscar uma igreja triunfante. Uma igreja realmente que fez diferença. Uma igreja realmente que cumpriu um propósito, um grande avivamento, grande salvação de almas, sabe? Coisas poderosas o Senhor vai fazer antes de Jesus voltar com a igreja. Eu tenho que entender isso. E ele está dizendo assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Deixa eu passar algo para você aqui, meu querido e meu amado irmão e irmã. Eu não fico muito preocupado com alguns modismos. A gente paga preço muitas vezes por guardar a palavra. Por realmente, não abre mão, está escrito. Ah, mas tem uns que não gostam, pastor. Problema de quem não gosta, eu vou morrer pregando a palavra. Mas tem uns modismos, tem um... Querido, aqui nós vamos pregar a palavra. E não vamos insistir na pregação da palavra, em fundamentos que te dão alicerce para você triunfar, para você vencer. Tem testemunhos aqui, hoje eu vi, né, pela ceia de pessoas, pastor, estou passando, querida, faz isso, a pessoa faz, o outro faz, paga um preço, irmão, paga. Mas depois a pessoa, pastor, realmente, ó, mudou isso, mudou aquilo. E você vai ouvir por esses dias aqui algumas coisas. Mas eu quero te preparar todo mundo numa direção que o Espírito Santo me deu, que nós precisamos entender como igreja. Individualmente você tem a tua luta, individualmente eu tenho a minha luta, mas eu estou focado nessa noite na edificação da igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Estou me fazendo entender? Mas vai se levantar contra a igreja. Agora o que está dizendo aqui, e ele está recebendo elogio aqui, o anjo da igreja que está em Filadélfia, porque ele está falando, como você guardou a minha palavra, você perseverou em fazer realmente com que a minha palavra realmente fosse guardada. Você passou luta, você passou tribulação, você foi, sabe, de alguma forma, mas assim como Jesus, está escrito. E se está escrito que é assim, eu não vou fazer diferente, porque o Senhor garante, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. E quando está escrito, e eu faço conforme está escrito, irmão, é ajuntar a fome com a vontade de comer. Porque ele não é, tem tantas coisas que ele é, mas a Bíblia me informa que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando está escrito, e eu com certeza falo, Senhor, se é assim que está escrito, é assim que eu vou me mover. Doa a quem doer. Você está aqui. Agora, a grande, querido, questão que eu quero passar para você, por isso que eu quero caminhar aqui. Jesus. Deixa quieto. Segunda Coríntios 11:3. Aqui é um temor do apóstolo Paulo. Porque, amados, imagine você
Adão e Eva estavam no paraíso. Quem aqui está querendo ir para lá? 10 pessoas. Tá tão bom assim aqui, irmão? Adão e Eva estavam no paraíso. Quem está querendo ir para lá? Ô Júlio, ajuda aí, Júlio. Agora, amados, presta atenção. Quem era o pastor ali? E lá não tinha culto de quarta e do pastor Clodoaldo. Não era culto só de quarta e domingo, não, Salvador. Todo dia tinha culto, irmão. Programação diária, aleluia. E quem aparecia ali na viração do dia? O próprio Deus. Tá bom para você? Só, querido, tinha uma palavra. Alô? Isso pode, isso pode, isso pode, isso pode, isso pode, isso aqui que não pode, só pode, não pode isso. E o que o diabo fez eles fazer? O que não podia fazer. Você está aqui? E Paulo chega aqui agora, irmão, ele está escrevendo aos Coríntios, e ele vai dizer assim, mas temo, mas isso me traz algum tipo de temor. Isso me dá algum tipo de temor. O que é que você teme, Paulo? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, com a sua sagacidade, com o seu ardil, eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo, irmão. Eu vou repetir, nós estamos vivendo esse tempo. A gente tem que ter todo o cuidado, porque você liga um YouTube, você vai ver pessoas questionando doutrinas que são as doutrinas que estão escritas, mudando conceitos, filosofias, sabe, sofismas, e tantas coisas, irmão, que muitas vezes se nós não prestarmos atenção, é o que aconteceu com Eva, não é bem assim. É que o teu pastor, ele quer colocar um cabresto em você. Sabe, irmão? Que isso, cara? Não precisa de tudo isso. Ó, estamos, sabe? Isso é coisa ultrapassada, nós estamos em 2025. Então, por que, sabe, esse negócio, cara, vive a tua vida. Sabe, querido, parece sutil o negócio. Não, aquela igreja, ela prega isso, ela prega aquilo. Sabe aquilo, ou sabe aquilo outro, querido. Muitas vezes são sutilezas, muitas vezes são algumas coisinhas que vêm ali. Você imagina ali, a serpente. Como é que foi mesmo que Deus falou? Quem falou foi Deus. Imagina o que sobra para mim, pastor Clodoaldo. Deus falou isso? Não é bem assim. É porque Deus sabe. E Deus sabe que se vocês saberem o que Deus sabe, vocês vão ser igual a Ele. E eles não querem que vocês sejam igual a Ele. No dia que vocês comerem o que Ele pediu para vocês não comer, vai abrir um entendimento que vocês ainda não têm. Vocês vão conhecer o que Deus conhece, vocês vão saber como Deus sabe. Por isso que Deus não quer. Consegue entender? E o que aconteceu ali, irmão? Aquilo foi desejável. Se tornou um objeto de desejo. Sabe, não pode ser assim, não. Então, o diabo vai fazer de tudo para aquilo ser um objeto de desejo. E a pessoa, então, vai e embarca. E aí, o que aconteceu? Aconteceu a queda do homem. E aqui está dizendo, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Deixa eu passar algumas coisas para vocês.
as portas, sabe? Está dizendo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Mas ele vai querer abrir algumas, ele vai querer de alguma forma tirar você realmente da simplicidade que há no Evangelho, na simplicidade que há em Cristo Jesus, irmãos. Porque, querido, não tem como falhar, não tem como, querido, sabe, é impossível que aquele que te prometeu fale, é impossível que ele minta, é impossível. Então, o que ele precisa para fazer você não conquistar? Fazer você deixar o que está escrito. Não viver o que está escrito. E de alguma forma corromper, de alguma forma enganar, de alguma forma fazer você fazer o que faz você não conquistar o que está escrito. Porque o que está escrito vai se cumprir na tua vida. Vai se cumprir na minha vida. Pode demorar, irmão. Não é no meu tempo, não é do teu tempo, mas, querido, aquele que perseverar. A palavra vai dizer lá em João 15:7, não é essa a mensagem, mas eu quero trabalhar aqui para outra situação. Ele está dizendo assim claramente, se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras, é o que está escrito, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Agora, se você vive desse jeito, como que o diabo impede? Você está aqui. Agora, presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção, nós estamos vivendo um tempo difícil. Olha aqui o que o diabo faz. Aí começa a comunidade. Aí começa a igreja primitiva. Aí começa, irmão, tudo numa bênção. Você acha que era uma bênção ou não? Imagina os cultos, Salvador, da igreja primitiva. Estava aquele cultão lá, aleluiado, né? Uma palavra lá, 3.000 se converteu. Jesus, ampliação aí não dá para nada. E se prepare, irmão, a igreja vai crescer. E vai ficar pequena. A gente vai ter que fazer lá no cenáculo, vamos para lá. Fazer programação aqui, mas vamos ter umas programação diferente lá no cenáculo, aleluia. Porque esse é o propósito de Deus, crescer e multiplicai-vos. Só que se a gente não entender o que Deus quer fazer conosco aqui nessa noite, nessa virada de chave, a gente vai patinar, a gente vai sofrer, a gente vai perder tempo com picuinha, perder tempo com coisas que não precisa. Quem está me entendendo? Mas nós vamos avançar, nós vamos crescer, não porque nós, dizer que não o caipira, não é porque nós é bom, não. É porque esse é o propósito do homem. Sabe, ninguém cresce porque é bom, cresce porque cumpre os princípios. O que está escrito a gente coloca em prática, vai crescer. Só que, amados, entenda isso. Vamos voltar para a igreja primitiva. Estava lá. Está tudo uma benção. A coisa está acontecendo, Salvador. Daí a pouco tem uma direção lá, irmão. Que as pessoas começam, então, pelo crescimento da igreja, depende do que, irmão, para a igreja crescer? Estruturação de igreja, isso demanda investimento. Isso precisa fazer o quê? Precisa de... E teve uma direção lá, que as pessoas começavam a vender algumas coisas e trazer o dinheiro. Agora, olha só, o diabo ficou feliz. Aí entrou no coração de Ananias e Safira, de Safira e Ananias. Novo Testamento. Se essa moda pega, os crentes. E aí, o que aconteceu ali? Entrou o engano. Vendeu uma propriedade. Ah, está todo mundo fazendo assim, eu vou mostrar que eu também faço igual. Está aqui, ó. Mas você vendeu por quanto a propriedade? Está conseguindo entender? Isso é o que a serpente faz, irmão. O que está acontecendo? A pessoa está com problema financeiro. Por quê? Diga assim comigo, Deus dá. Semente ao que semeia. E pão ao que come.
e ele multiplicará. Porque o pão nosso de cada dia, irmão, ele vai nos dar. Só que tem muitas vezes que a pessoa começa a comer a semente. E ela não é para comer, ela é para semear. Porque Deus quer multiplicar a sementeira, porque você precisa continuar crescendo, a igreja precisa continuar crescendo, a obra precisa continuar crescendo. E aí o Satanás, ele entra ali no coração de Ananias e Safira. Você está comigo? Só que o pior da coisa, né, é que quando eles tinham uma oportunidade ou não, quando o apóstolo chega ali e fala, foi por quanto mesmo que você vendeu? Foi por isso? Olha só o que o engano faz. Olha o que a serpente faz. Não, foi por isso mesmo que nós vendemos. É. Então tá. O cara, buf, caiu morto. Fica tranquilo que nós não vamos fazer essa oração aqui hoje, não. Aí chega a bonita lá. Salto alto, aleluia. O marido dela tinha acabado de ser sepultado. Falou, como é que é aquela história mesmo da venda da propriedade? Por quanto mesmo que vendeu? Foi por aquele valor? Foi daquele jeito mesmo que o meu marido falou. Por causa disso, teu marido acabou de morrer e você vai morrer também. Então, querido, o dinheiro é um assunto espiritual. Fala para a pessoa que está do seu lado. O dinheiro é um assunto espiritual. E o que acontece muitas vezes, irmão? Se tem uma coisa que a gente fala pouco aqui, quem está aqui comigo há mais de 20 anos? Dá um sinal aí. Há mais de 20 anos. A gente fica batendo em dinheiro aqui, falando em dinheiro. Quem está vindo aqui há um mês, 2 meses, 1 ano, o que a gente menos fala aqui é sobre dinheiro, porque a gente ensina princípio. Só que a quebra de princípio deixa de fazer o que está escrito. Você está comigo? E a pessoa começa a passar por luta financeira. Porque, querido, onde falta obediência requer um sacrifício. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas se em dado momento deixou de obedecer, quebrou o que está escrito, a pessoa começa a passar por lutas financeiras. E não adianta, querido, campanha de jejum. Não adianta. Eu tenho que voltar ao que está escrito. Quem está me entendendo? É tão sério isso que a primeira cidade que foi tomada, quando o Senhor deu a direção para que Josué estivesse tomando posse ali, conquistando todas aquelas terras ali, que Deus deu por direção, Deus deu uma palavra, só que é o seguinte, a primeira, o que realmente, todo o tesouro da primeira cidade que vocês conquistarem, não põe a mão, porque isso vai para o tesouro do Senhor. Será anátema ao Senhor. E o Acã pegou e viu lá uma capa babilônica, peraí, que negócio é esse para a casa do Senhor? Deus não precisa de dinheiro, ainda tem um argumento. Ó. Segundo eu, capítulo 2, versículo 4. Né? O cara, pá. E aí o que aconteceu, irmão? Eles sofreram uma derrota. Quando foi arguido a respeito do assunto, foi falar, né, a respeito daquela situação, o povo sofreu, chorou, virou aquele... E Deus falou para o líder, falou, por que você está prostrado assim sobre o teu rosto? Por que vocês erraram, vocês pecaram, vocês pegaram o que não era para pegar, fizeram o que não era para fazer. Por isso eu já não serei mais com vocês. Já pensou um Deus Emanuel falar que não é mais comigo? O Deus que nasceu para ser Emanuel conosco, falar, eu já não serei mais convosco enquanto vocês não eliminar o anátema, enquanto vocês não pegar e devolver o que é meu. Percebe a seriedade? Mas não é esse o assunto. O assunto, irmão, é que o diabo vai fazer de tudo para você não ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E ele tem conseguido enganar alguns. Então é um alerta. Meu propósito aqui é outro. Mas esse é um alerta. Tem muitas pessoas sofrendo com isso, porque simplesmente estão quebrando princípios daquilo que está escrito. Só quem consegue me entender, diga amém.
Abre sua Bíblia comigo aí, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 2. Outra coisa, irmão, que tem roubado a igreja. E a gente tem que tomar muito cuidado. Versículo 5, por favor. Vou ler até o 11. Presta atenção nisso que eu estou falando de forma igreja. Porque na realidade, quando Acã fez algo errado ali, quem perdeu foi todo Israel, porque é corporativo. Não está falando ali Acã pecou, fala Israel pecou. Porque pegou do que era meu. O Israel pecou. Você vai ver que teve consequência para a comunidade inteira, num problema de infidelidade. Aqui está dizendo algo que o próprio Paulo falou que ele temia, que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, nós podemos também incorrer nesse erro. Paulo vai explicar alguma coisa aqui para a igreja de Corinto. Corinto dá muito trabalho, irmão. Sempre deu trabalho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte. Para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Diga assim comigo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Amados, se tem uma coisa que o diabo está conseguindo vencer, e eu vou explicar para você de uma forma bem clara. Eu não tenho muito tempo, mas eu preciso esmiuçar isso. Como que Satanás vence? Quem precisa de perdão aqui? Quem acredita que erra? Mesmo de alguma forma involuntária, eu erro. De repente, erro mais do que devia. Mas a gente erra. E a gente erra e precisa do quê? Só que o perdão que eu preciso, ele é condicionado ao perdão que eu libero. Você vai orar o Pai Nosso, você fala, me perdoa à medida que eu perdoo o meu irmão. E perdoe as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aos que me têm ofendido. Ou seja, me perdoa na proporção, me perdoa conforme eu também tenho perdoado o meu próximo. Agora, se eu não perdoo o meu próximo, eu também não recebo perdão. E se eu não recebo perdão, irmão, eu estou em pecado. E Satanás alcança vantagem. Então, se tem uma coisa que a gente tem, querido, resolver assim, ó, sabe? Porque a gente vai ter problema um com o outro, hora ou outra a gente vai estar um dia mal, vai ter uma rusga, vai ter alguma coisa, irmão. Vai acontecer porque o próprio diabo ele vai fermentar, o próprio diabo ele vai causar alguma situação que ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Só que se a gente não tiver essa habilidade de perdoar e ser perdoado, Satanás alcança vantagem. Quem está entendendo? Quero caminhar rápido. Capítulo de número... Vou pular muita coisa aqui. Efésios capítulo 4. Foi tão forte essa questão aqui, essa semana, esses dias agora. Eu não posso abrir o negócio aqui. Mas assim, eu estava numa luta. Alguém me socorreu na minha luta. O diabo queria fazer algo comigo. E estava tentando. E querido, não pense, eu fico triste quando as pessoas falam assim, eu estou fazendo a obra, o diabo está me retalhando, irmão. Estou sofrendo retaliação, querido, o diabo tenta
Agora, ele só age quando tem brecha. Alô? Eu estou fazendo a obra de Deus, estou pensando em parar, porque eu não estou aguentando. Querido, porque está faltando aí. Jesus ficou 40 dias. Ele enfrentou toda a tentação, o diabo deixou. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não tem essa história, irmão. O diabo não vai fazer nada, ele é um derrotado. Agora ele vai buscar uma brecha. Se eu der essa brecha, ele age. Então, amados, muitas vezes acontece isso aqui, ó, no capítulo 4, versículo 26 e 27. Depois eu vou passar algo bem superficial aqui. Diga assim: irai-vos e não pequeis. Chuta o balde, irmão. Tá, mas tenta resolver. Porque, querido, tem hora que o negócio vai, a gente não é sangue de barata. Mas está dizendo assim: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Resolve no mesmo dia. Diga assim comigo: não deis lugar ao diabo. Querido, quando a gente dá lugar para o diabo, ele apronta. Teve situações, até contei recente agora, eu vou fechar nisso aqui. Eu preciso passar para algo. Minha filha estava fazendo 15 anos. Foi esses dias. Esses dias atrás. Estava fazendo 15 anos. Eu estava numa batalha espiritual de jejuar, orar nos 4 cantos da cidade, subir em monte. Era um pouco mais doido do que eu sou hoje. Talvez era um pouco mais crente naquela época também. Ia para um canto, ia para o outro, subia monte, subia outro monte, profetizava, orava, e jejuava e saía sem rumo. E eu estava, uma semana antes do aniversário dela, a hora que eu vi, eu estava atrás de um lugar aqui do algodão, aleluia. E na época vinha ônibus, saiu no Fantástico, era um trem sem precedente. Eu não fui lá para isso. Mas quando eu vi que eu estava lá, eu falei: é hoje o negócio. Em jejum. Aí eu fiz um quebra-pau ali atrás, ali num pasto ali, que o vizinho chegou: o que você está fazendo? Eu falei: não, fica tranquilo que é coisa boa. Estou abençoando a cidade. Ficou fechado vários anos lá. Só que a seguir, depois desse episódio, está sendo gravado, mas meu Deus me garante. Depois desse episódio, era o aniversário da minha filha. Eu estou saindo do meu quarto para ir para o aniversário ali na Pampaville. Grêmio da Ciafer. Não tinha pista dupla. Você vê que foi esses dias. Eu estou saindo para ir para lá, eu passo em frente do meu quarto de oração, o Espírito Santo fala assim: entra e repreende espírito de morte. E veio aquela opressão, aquele peso, aquela guerra. Eu entrei no meu quarto, dobrei meu joelho e fiquei um bom tempo ali repreendendo espírito de morte, repreendendo espírito de morte, repreendendo espírito de morte. Depois parece que ela estava indo para lá, parece que quase teve um acidente saindo da casa dela, uma Kombi, é isso? Teve quase um acidente para sair. E eu vim embora, terminou o aniversário, estou vindo. Meu pai está saindo do aniversário, assim, ser raso. Está subindo uma carreta pelo acostamento e vem um carro ultrapassando meu pai. Ultrapassando a carreta. Só que o carro do meu pai afogou e ali ele estava querendo sair dali para ele pegar o outro lado da pista e ir embora, porque não tinha pista dupla. Só que o carro afogou e ele estava na terceira via ali e a carreta chegando. E a carreta aproximando. Ele bateu na partida, ligou de novo e acelerou. No que ele acelerou, ele saiu da carreta, o Palio pegou no meio. Literalmente, no meio. Escuta aí. O telefone toca, eu vou lá, ver o que aconteceu. Meu pai não teve nada. Mas o cara do Palio ficou inquieto. Foi com um policial militar depois me visitar outro dia lá para saber o que era aquilo, o que tinha acontecido, que ele também não entendia, porque era para bater e arrastar. Mas só que se bate e arrasta, se bate no carro e arrasta para o outro lado, ali é um fluxo de caminhão, de carreta, é uma coisa de louco.
E não arrastou, não tinha arrasto. É como se o carro tivesse sido erguido e depositado no acostamento. Olha para você ver o milagre. Uma coisa de louco. Só que o cara queria saber, eu expliquei para ele que eu tinha orado, expliquei para ele tudo que tinha acontecido, ele entendeu. Mas só que tinha uma conta aí, né? Vai falar, pastor, mas por quê? O senhor está falando que não tem revide, não tem retaliação, por que aconteceu esse acidente? Vou te explicar. Eu tinha dado para o meu pai alguns carros, e ele negociava, trocava, e acabava ficando a pé. E esse eu falei, esse eu vou colocar, deixar no meu nome. Assim, ele não vende. Só que o meu pai, ele trabalhou em vários postos de gasolina aqui. Meu pai, qualquer caminhão, carreta que você dá para ele, ele dirigia. Só que ele nunca tirou carteira de motorista. Então tinha uma legalidade. Eu estava permitindo alguém sem habilitação estar ali com um veículo no meu nome. Então, querido, o diabo não te toca. Alô? O diabo não me toca, o diabo não nos toca, a menos que haja uma legalidade. Amém? Pode fazer a obra tranquila, que aquele que, sabe, ele falou, olha, como você guardou a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei, da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você está entendendo? Agora deixa eu passar para você o que eu preciso de você. Então a gente podia falar de várias coisas aqui. Mas, amado, primeiro, esse alerta, para a gente não dar lugar para o diabo. Sabe? Presta atenção nos princípios, presta atenção, porque o diabo vai fazer de tudo para realmente te roubar. Sabe? Com questão de perdão, com várias outras situações aqui, que eu podia abrir aqui um leque aqui, mas não vou fazer isso. É perdão, é ira, sabe? É infidelidade. Tudo isso aí, irmão, provoca realmente algo que dá para o diabo legalidade para ele tocar nas tuas finanças, tocar, sabe? A falta de perdão provoca câncer, ressentimento, raiz de amargura. Eu já vi pessoa morrer com isso. Então, querido, resolve os conflitos, se há, e vive em paz, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu abrir outra situação aqui. Abre comigo aí a sua Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai sem o papel mesmo. 1 Coríntios 10. Até o papel sumiu, aleluia. Deixa eu passar algo para você aqui, irmão, que é o que me traz aqui. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Querido, nós estamos diante de uma mesa, nós estamos diante de uma grande vitória. Nós estamos diante de um triunfo na cruz. Jesus venceu a morte. Mas ele cumpriu um papel. Ele veio, fez uma obra por mim e por você. E nós estamos nesse momento de partir esse pão. Está dizendo ali, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos, diga comigo, um só pão. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Porque todos participamos, diga comigo assim, do mesmo pão. Eu queria que você entendesse isso de uma forma bem tranquila. Muitas vezes a ceia é preparada lá atrás, né, e vai continuar sendo. Nós não estamos mudando nada. É só uma questão mesmo que eu preciso fazer esse ato profético aqui para você entender a importância que você tem e a sua parte, a minha parte, para entender que nós, embora somos muitos, irmão,
o que nós comemos, o que nós realmente, o que nos deu vida, o alimento, sabe? Quando nós comemos do pão, que é Jesus, aquele que de mim se alimenta, viverá por mim. Nós comemos do pão, só que nós comemos do pão e o irmão que está do lado também come do mesmo pão. É o que está escrito ali, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos, diga comigo, do mesmo pão. Eu fiz questão de fazer o mesmo pão, nós vamos partir ele aqui nessa noite. Mas nós não vamos fazer só isso. Isso tem um significado. Cadê o Silvio e a Sandra? Fiz um negócio de pão uma vez aí, doidura. Aí quanto tempo ficou congelado o pão? Sei que está casado, irmão. Mas estava separado há quanto tempo? 6 meses separado. No papel. Marido morando com outra. Deus me deu uma direção de um pão. Só que o marido estava viajando. Ela levou a sério. Congelou o pão. Esperou ele chegar. Muitos relacionamentos naquela época foram consertados. E ela chamou ele para comer o pão. E Deus operou um milagre. E eles estão aqui até hoje. Mas eu preciso te passar outra situação de você comer o mesmo pão. Quando eu e você comemos o mesmo pão, que é o que está escrito, é a palavra, o pão é o alimento, o pão é a palavra, o pão é Jesus. Eu tenho que entender, irmão, que o pão é nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso. Então é corporativo, diga assim comigo, é corporativo. Se um sofre, todos sofrem. Se um se regozija, se um se alegra, todos se alegram. Nós fazemos parte do mesmo corpo, porque nós partimos o mesmo pão. Isso fala de direitos, mas isso também fala de obrigações. Eu tenho responsabilidade sobre o corpo. Se uma unha do dedo não está bem, o corpo inteiro sofre. Se um do corpo está enfermo, irmão, e eu não tiver realmente, essa compaixão de entrar como se realmente fosse do meu próprio corpo, que de fato é, eu tenho falhado como cristão. Eu não estou entendendo nada ainda, porque eu faço parte do mesmo pão. Um morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, mas viva para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, como igreja, eu tenho um desafio para você. Essa parte acho que não ouviu, vou falar de novo. Como igreja, eu tenho um desafio para você. Tá difícil, mas eu vou chegar lá. Como igreja, eu tenho um desafio para você. Nós vamos partir o mesmo pão. Nós vamos fazer isso aqui agora lá, aleluia. Só, querido, escuta isso da parte de Deus. O que eu preciso nessa ceia? Nós vamos ter alguns congressos aqui em outubro, vamos ter alguns congressos em novembro, vamos ter uma programação agora de louvor, de adoração, de dança, agora em setembro. Só, querido, nós como igreja, entendendo você ou não, estamos passando por uma situação que está pesado para alguns. Alguns estão enfrentando algumas batalhas. E esse alguém que está enfrentando essa batalha, pode ser você, pode ser eu, vivemos em corpo. Somos um no Senhor, somos um só pão. Então nós temos que nos unir. Diga assim, Jesus ficou 40 dias para depois enfrentar as tentações. E ele fez o que depois desses 40 dias? Diga assim, ele venceu. Então, como igreja, irmão, nós vamos estabelecer aqui. Quem pode participar? Quem deve participar são todos. Que vai beneficiar a todos. Mas talvez nem todos entendam ou nem todos queiram. Mas a minha motivação é que todos entendam, queiram e se realmente, integrem nesse propósito. Nós vamos levantar aqui 40 dias de jejum. Fica tranquilo que você não vai fazer sozinho. 40 dias de jejum a partir do dia 1º, por isso que hoje é 31, por isso que é virada de chave. 40 dias Jesus ficou.
Nós vamos como igreja. Eu vou jejuar por quem, pastor? Vou te dar alguns nomes aqui, mas você vai jejuar pela igreja. Isso envolve a tua família e envolve a família dos teus irmãos. Mas só para dar um princípio aqui, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 8. Aqui eles estão diante de um desafio, eles tinham uma jornada pela frente e tinha riscos de assaltantes, riscos de... Eu não vou esmiuçar muito aqui, que eu não tenho tempo para isso, nem é necessário. Você é crente plenitude, você conhece a Bíblia. 2, amém. Esdras capítulo 8. Eles tinham uma jornada, eles tinham perigos, eles tinham ali várias coisas que podiam acometer eles. Aí no versículo 21 ele diz assim, 8:21. Então apregoei ali um jejum, olha isso, então apregoei ali um jejum junto do rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, diga assim, para nós, isso é corpo, diga assim, para nós, como igreja, mas aí não fica só isso, diga assim, para os nossos filhos, e para toda a nossa fazenda, ou seja, para o recurso da tua mão, para Deus te dar estratégia, Deus se mover, Deus te dar, sabe, algum tipo de estratégia no teu negócio, naquilo que realmente é de onde você tira o teu sustento, onde você abençoa a obra. Você está comigo? Diga assim, vou jejuar por nós, igreja, pelos filhos e para a nossa fazenda. Versículo de número 23. Diga assim, nós pois jejuamos. Escuta isso aí, nós pois jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então, querido, que jeito que você pode, a partir de amanhã, vai começar amanhã, primeiro dia, pode pôr meu nome aí, pastor, primeiro dia você pode colocar o meu nome lá. Que tanto que você consegue jejuar? Eu não consigo no dia, eu consigo fazer dessa forma, querido, algo que o Senhor receba, tem que ser assim, 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 não. Mas algo que você ore por esses propósitos. Eu estou orando pela igreja, pelo meu irmão, pela saúde do meu irmão, estou orando pelo trabalho do meu irmão, estou orando por mim, eu estou orando pelo corpo, pela igreja. Porque se tem uma coisa que nós estamos passando, irmão, por um momento em que, pasme você, a pressão é tão grande, que tem pessoas que querem estar aqui e não estão, mas quer saber tudo o que está acontecendo aqui. É uma luta. Entendeu? Querido, o que está acontecendo aqui não é maçonaria, é tudo às claras o que está acontecendo aqui. Mas a pessoa não está, mas torce para dar errado. Por quê? Porque a nossa luta não é contra as pessoas. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, querido, nós temos que orar, porque tem muita pressão, sabe? Muita palavra desnecessária, muita oposição. E com isso tem alguns passando por desafios. Eu falo para você, essa direção, querido, não é eu quero fazer, não. Eu estou só dizendo para você o que o Senhor pediu para que eu passasse para a igreja. Porque depois desses 40 dias, irmãos, vai ter testemunhos que vai assim, Porque o inimigo não quer o avanço da igreja. Quando ele vê a igreja avançando, ele quer bloquear quem está fazendo a igreja avançar. Você está aqui. Ele quer a todo custo te parar, me parar e nos parar, mas ele não vai conseguir, porque está escrito. E nós vamos cumprir o que está escrito. Então, nesses 40 dias, você vai dar o teu nome. Pastor, eu vou orar o dia inteiro. Porque você vai escolher um dia desses 40, 2 dias, 3 dias. Não tem limite de dias. Não é os 40 só para você. Mas eu quero fazer os 40, amém? Mas nós vamos fazer 40 dias de jejum e oração. Em prol da tua casa, em prol da tua família, em prol das tuas finanças, em prol da tua saúde, em prol da igreja. Você está comigo? Amém? Então vamos começar isso amanhã, no dia 1º. Por isso que a ceia foi hoje. Você está aqui? Deixa eu chamar os obreiros aqui. Queridos, e para isso nós vamos partir um só pão. Nós vamos partir um pão, vai ser diferente hoje. Para você se lembrar, assim como eu me lembrar, que se eu faço parte do corpo, digo assim, se eu faço parte, o meu irmão também faz. Se eu preciso que ele de vez em quando tenha paciência comigo, eu vou precisar também ter paciência com ele. Porque nós estamos passando por um aperfeiçoamento, nós não somos perfeitos, mas nós servimos um Deus perfeito. E Ele vai nos dar graça para a gente suportar um ao outro e vencer
e glorificar o nome do Senhor. Amém? Queridos, fiquem em adoração aí, em nome de Jesus. Partir do pão é algo muito poderoso, irmãos.
Querido, só pegue os elementos, mas ainda não coma não, em nome de Jesus. Tem algum lugar aí que ficou sem pão ainda? Aqui.
Aleluia. Aleluia. Queridos, escuta isso. Deus é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Deixa eu explicar algo para você. Escuta isso antes de você. E muitas vezes, irmão, que é o diabo que de alguma forma ele entra, como na questão do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. O diabo incitou o coração dele para ele fazer um recenseamento do povo. Parecia até que era uma estratégia militar. Não. Ele queria saber o que ele tinha para ver. Mas aquilo ali foi uma ação do diabo. Muitas vezes o diabo ele quer infiltrar na igreja. Ele quer tudo que tenta acometer a igreja é uma influência maligna. De repente você ouviu algum assunto aí. E se você simplesmente fizer um voto com Deus, Senhor, eu entendi que nessa área eu não estou sendo fiel, mas eu quero fazer um voto de fidelidade. A partir desse momento, a partir desse pão, a partir desse ato, o Senhor recebe o teu voto. Eu não estou dizendo faz isso, faz aquilo, não, querido. Deus é um Deus que se move por atitudes. Não, eu vou me posicionar nessa área, eu vou me posicionar naquela área. Com certeza Deus recebe e acredita que você de fato vai fazer. Mas agora cabe a você depois fazer. Deus não recebe votos de tolo, né? Quando o Senhor fizer um voto, cumpre em cumpri-lo. Então se você tem alguma coisa aí, eu preciso consertar com fulano, eu preciso voltar a ser fiel, eu preciso acertar essa situação que está mal resolvida. Esse é o momento. Estou dizendo para você não cear. Estou dizendo para você, antes de cear, se colocar diante do Senhor. Me faço entender? Amém? Todos têm aqui? Vou chamar os pastores aqui. O Clodoaldo, o pastor Fernando. Por favor, então. Sabe, queridos, eu sei que muitas vezes é uma pressão, mas eu quero declarar, olhando no olho de cada um de vocês, que nós somos um. Quem é melhor? Jesus. Jesus é melhor do que todos nós. Mas nós somos um. Nós estamos juntos. Independente de qualquer situação, independente de qualquer crise, nós vamos enfrentar. E o Senhor vai nos dar vitória. Amém? Eu não somente vou participar do mesmo pão com vocês, como vamos participar do mesmo pão como igreja. E de fato nós somos, querido, parte do mesmo pão. Então, o que está incomodando o teu irmão tem que te incomodar de alguma forma. Senão eu não estou entendendo nada do Evangelho. O choro do teu irmão, o grito do teu irmão tem que ser o teu grito, o meu grito. Nós vamos nos perder, irmão. Nós vamos nos reunir de forma, sabe? Vai virar ritual. Não, amados. Eu vou orar por você, você vai orar por mim. Nós vamos orar uns pelos outros. Vamos estender a mão quando for necessário. Você está aqui? Com esse entendimento, irmão, olha, só consegue voltar a ser um só pão, não é só pão não, só consegue tornar-se um só pão que todos nós se uníamos. Esse pão que foi partido é Jesus, e vai fazer parte de todos nós. Você está assim? Você está comigo aqui? Então, com esse entendimento, irmão, eu quero declarar que eu sou um com você. Não espere perfeição de mim que você não vai achar. Mas me ajude a lutar contra as minhas imperfeições. Eu vou te ajudar a você lutar contra as suas imperfeições. E nós vamos ser aperfeiçoados juntos.
vai chorar junto, vai ter hora que vai doer, mas nós vamos romper. Sabe? Depois desses 40 dias, escuta isso. Tantas coisas, querido, vão reverberar, vai acontecer coisas tremendas. Mas nós vamos pagar um preço nesses 40 dias. Você está comigo? Se você está preparado, então coma do pão. Louvado seja o nome do Senhor. O teu sustento nunca vai faltar. Ele vai suprir. Esse pão nunca vai faltar na tua mesa. Esse pão é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que dá vida ao mundo. É Ele que me alimenta. É Ele que te sustenta. É Ele que me faz ser um com você. E nos mostra a importância de unidade, de comunhão. No partir do pão, o milagre acontece. Ah, Shebai, Haika, Shobai, Akalabahare, Shobahas. Recebe cura no teu físico. Reshabashe, Kobahai, Shebakabaharalabashe. Sharabalabaharabaxerebeko abahas. Recebe cura no teu físico. Ser curado. Ser curado. Alabaxarabako alabas. Hileberebehorебeko mahai shaiko. Labaharabacharabacalamasho alabas. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Toma do cálice aí, meu querido. Esse cálice que tipifica o sangue que foi vertido naquela cruz. Através desse sangue que nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus. Ele possa também, de uma forma sobrenatural, restaurar o teu ânimo, restaurar a tua alegria, fazer com que você levante a tua cabeça e saiba que Ele se doou, Ele se entregou, Ele se deu por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Ele te ama. Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou, se doou, se sacrificou. E é isso que Ele espera de nós, que a gente venha se doar um pelo outro. Com esse entendimento também, querido, tome do cálice aí, depois tem um tempo aí de gratidão, de adoração, em nome de Jesus.